Olá, galera, somos alunos do Centro de Ensino de Maranhense. E hoje nós iremos estar explicando como calcular algumas áreas e perímetros de figuras geométricas que estão presentes no centro da cidade. O cálculo da área iniciou-se possivelmente pela prática da arrecadação de imposto pelos sacerdotes, que calculavam intuitivamente a extensão dos campos só pela observação visual. Com o tempo, observaram trabalhadores revestindo uma parte retangular do chão com pedras quadradas e perceberam que para determinar a quantidade de pedras seria o suficiente contar a quantidade de quadrados de uma fileira e multiplicar pelo número de fileiras existentes, dando origem à fórmula para calcular a área de um retângulo, sendo esta obtida a partir do produto da base pela altura. A palavra perímetro teve origem no idioma grego. Peri significa em volta de, mas metro significa medida. Perímetro significa medida em volta de alguma coisa. Na geometria, os conceitos de área e perímetro são utilizados para determinar as medidas de alguma figura. A área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica, e o perímetro é a soma das medidas de todos os lados de uma figura. Geralmente, encontrado na área de uma figura, basta multiplicar a base, representada pela letra B, e pela altura, que é representada pela letra H. Já o perímetro é a soma dos segmentos de reta que formam a figura chamada de lados. Para encontrar esses valores, é importante analisar a forma de figura. Assim, se vamos encontrar o perímetro de um triângulo, somamos as medidas dos três lados. Se a figura for quadrado, somamos as medidas dos lados. O cálculo da área exige um pouco mais de conhecimento daquele que o realizará, já que, diferentemente do perímetro, não se refere ao contorno da região, mas sim toda a superfície. Cada uma das figuras planas tem uma fórmula que permite que esse cálculo seja feito, e normalmente nessas fórmulas a área é representada pela letra S. A unidade de medida sempre será a unidade adotada por um lado elevado ao quadrado, uma vez que trata-se de uma operação de multiplicação. Fórmulas para cálculo da área. A área do quadrado é igual ao lado ao quadrado. A área do retângulo é igual base vezes altura. A área do triângulo é igual base vezes altura dividido por 2. A área do losango é igual diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Na geometria espacial, que inclui os objetivos tridimensionais, temos o conceito de área da base, área lateral, área total e o volume. O volume é determinado pela multiplicação da altura pela largura e pelo comprimento. A área lateral de qualquer prisma é dada pela área de uma face lateral multiplicada pela quantidade de faces laterais, ou seja, é a área do paralelogramo multiplicada pelo número de lados da face. Já a área da base de um prisma depende do polígono que a compõe. Como em um prisma tem duas faces paralelas e congruentes, a área da base é dada pela soma das áreas dos polígonos paralelos, isto é, 2 vezes a área do polígono. A base da escultura do Raimundo Corrêa tem forma retangular e possui em suas medidas 60 cm de base e 12,5 cm de altura. Usamos o método base vezes altura e obtivemos o resultado de área de 750 cm² e perímetro de 145 cm. Usei a fórmula 2 vezes base mais 2 vezes altura para encontrar o perímetro. A pedra do banco tem a forma quadrada e possui em suas medidas 65 cm de cada lado. Usamos o método lado vezes lado e obtivemos o resultado de área de 4.225 cm² e perímetro de 260 cm. Usei a fórmula 4 vezes lado para encontrar o perímetro. A janela de formato retangular possui suas medidas 66 cm de altura e 1,5 cm de base.
Utilizando o método base vezes altura, chegamos ao resultado de área de 69,3 cm² e tem perímetro de 35 cm. Usei a fórmula 2 vezes base mais 2 vezes altura para encontrar o perímetro. O quadrado do chão da Praça Deodoro possui 3,30 cm² de cada lado. Utilizamos o método lado vezes lado novamente para obter o resultado de área de 10,89 cm² e perímetro de 13,2 cm. Usei a fórmula 4 vezes lado para encontrar o perímetro. Um retângulo localizado no solo da Praça Deodoro possui 35 cm de altura e 70 cm de base. Utilizando novamente o método base vezes altura, chegamos ao resultado de 2.450 cm² e perímetro de 210 cm. Usei a fórmula 2 vezes base mais 2 vezes altura para encontrar o perímetro. Somos alunos da turma 100 e esse foi nosso trabalho sobre área e perímetro. Se gostou, compartilha e dá like para nos ajudar.